Agora, na Porto Gravatá, pergunte ao doutor. Dúvidas sobre doenças, tratamentos, saúde e bem-estar? Pergunte ao doutor, com Carlo Hackman, médico de família. Muito bem, e aqui estamos nós com mais um quadro do nosso Fala Gravatal. Aqui estamos com o nosso Pergunte ao Doutor, quadro que é apresentado todas as terças-feiras, das 10 às 11, né? Onde o doutor responde perguntas das mais diversas com relação a tratamento de saúde, dúvidas, né? Com relação a algum tratamento, alguma doença. Pergunte ao doutor através dos nossos canais interativos. O Facebook, que é Porto Gravatá, ou então o nosso WhatsApp, que é o 996-946-677. 996-946-677. Doutor Carlo, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Kelvin. Bom dia a todos os ouvintes. E hoje, Fernando, vou mandar um bom dia especial para minha mãe, a dona Valderece. Mudou há menos de um mês aqui para Gravatal. E eu deixei o radinho dela sintonizado na Porto Gravatá para ela não se perder e conseguir ouvir a nossa conversa aqui. Então, beijão, mãe, muito carinho. Que bom estar aqui perto da gente, morando aqui em Gravatal, perto da nossa família. Que legal, hein? Bom dia, dona Valdereza. Eu sou o Fernando, tá? Um beijão todo especial para você também aí. Bom, nós temos algumas perguntas antecipadas, mas não esqueça, você pode continuar mandando. Essas aqui o pessoal mandou antecipadamente, né? E você pode continuar mandando pelo nosso Facebook, que é o 996-946-677. E aí, eu comentava aqui, doutor, porque o que me chamou muita atenção, que dessa vez a participação, na verdade a maioria das participações tem sido das mulheres, né? As mulheres não ficam com dúvidas e não têm vergonha de perguntar as coisas, né? Os homens ao contrário, mas temos tido a participação, especialmente hoje aqui, bastante casos de mulheres, né? Uhum. Hoje tivemos perguntas só de mulheres, praticamente. Interessante, nós vamos conversar exatamente com essa aqui. Bom, vamos começar, mas tu tens assim já fez um apanhado geral aí, né? Queres começar com alguma ou podemos começar pela ordem? Podemos seguir com... Tá, então, olha só, eu tenho a primeira aqui que é da Sônia Correia, Ângulo, próximo da Polícia Rodoviária aqui, né? Ela pergunta: Dr. Carlo, adoro o seu programa e assisto, ouve, né? Sempre que posso. Você poderia falar sobre vaginose bacteriana e como tratar? Podemos sim, Sônia. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo carinho também, manifestado ali no início. Então, a Sônia pergunta sobre vaginose bacteriana. O que é a vaginose bacteriana, né? Como o próprio nome diz, é uma infecção localizada na região da vagina, né, que ocorre na vagina pela proliferação de bactérias patológicas. Na verdade, o que desencadeia uma vaginose bacteriana é que na flora vaginal, na flora bacteriana, toda mulher tem, né, na região da vagina uma flora bacteriana. E nós temos as bactérias do bem e as bactérias do mal. A imensa maioria das bactérias da flora vaginal, que são lactobacilos também, assim como a gente tem a flora intestinal, elas são bactérias do bem. E elas mantêm o equilíbrio, né, naquela região. Mas estão presentes ali no local também, né, na região da vagina, algumas bactérias que podem vir a se tornar patológicas, né? Uma delas, a mais comum, é a chamada Gardnerella vaginalis. Então, assim, eventualmente até as mulheres fazem o preventivo, o exame aquele de prevenção do câncer do colo do útero, e muitas vezes vem lá no resultado do preventivo negativo para células malignas, que significa que não tem câncer e tal, mas mostra ali uma inflamação e a presença de Gardnerella vaginalis. É uma das bactérias da flora, que fica neutralizada na maior parte do tempo pelos lactobacilos. Quando existe um desequilíbrio na flora, e a gente já vai falar sobre o que pode causar desequilíbrio, né? Essa bactéria ela prevalece, essa Gardnerella vaginalis, e ela se apresenta, se manifesta como uma vaginose, ou vaginite também, que é um nome que a gente pode dar. Ou corrimento, né? Que é o corrimento. Que é o mais comum as pessoas chamarem, né? Que é o popular corrimento.
A gente tem que só tentar diferenciar, porque tem outras coisas que podem causar corrimento, e a gente já falou aqui da candidíase. A Gardnerella vaginalis é uma bactéria. A Candida albicans, que causa a candidíase, é um fungo, que também dá corrimento, que também dá um processo inflamatório, só que a Cândida, ela tende a ser um corrimento, a candidíase tende a ser um corrimento esbranquiçado, é comum apresentar muita coceira, muito prurido na região, até uma ardência muitas vezes para urinar, né? E esse já é um quadro que faz pensar mais na candidíase. A vaginose bacteriana, que é a pergunta específica da Sônia, causada pela bactéria Gardnerella vaginalis, ela tem um padrão de corrimento amarelado, ele pode ter um cheiro forte, um cheiro ruim, né? E tem essa característica do desequilíbrio. Muitas mulheres, Sônia, elas nem apresentam sintomas, né, da vaginose. Tem lá presente a Gardnerella, como a gente falou, e não chegam a ter uma sintomatologia bem marcada. Algumas coisas são fatores de risco. Eu falei aqui para o que pode causar o tal do desequilíbrio, né? Uma das causas, muitas vezes, é se a pessoa precisou usar algum antibiótico recentemente para tratar alguma infecção em outra parte. Estava lá com uma sinusite, usou um antibiótico para tratar a sinusite. Isso pode causar um desequilíbrio na flora vaginal, né, pelo uso do antibiótico e fazer prevalecer a Gardnerella ao contrário dos lactobacilos, né? Então, o uso recente de antibióticos está relacionado. Algumas mulheres que fazem a sua contracepção, usam como método contraceptivo o DIU, que é o dispositivo intrauterino, também tem uma chance um pouquinho maior de ter a vaginose bacteriana, a vaginite bacteriana. O tabagismo, o fumo, né? Mulheres que fumam têm uma prevalência maior. Teria que pensar bem, a gente pode fazer um raciocínio, se tem alguma alteração de epitélio, né? De revestimento ali da vagina causada pelo cigarro, mas o fumar é uma coisa que predispõe à vaginose. Os sintomas a gente falou, né? Pode se manifestar de forma assintomática. O corrimento da vaginose bacteriana ele tem essa característica mais amarelado, um odor forte, né? Alguns pacientes referem que é como se fosse com cheiro de peixe, né? Então esse mau cheiro ele é uma das coisas que pode se apresentar no corrimento da vaginose bacteriana, né? E o tratamento, a Sônia perguntou como é que trata. O tratamento da vaginose bacteriana, quando está definido, porque o diagnóstico ele é basicamente clínico. O que é o diagnóstico clínico? É o relato que a mulher refere, que está com o corrimento, a característica do corrimento, como iniciou. Aí a gente busca na história, fuma, não fuma, usou antibiótico, não usou, aquela coisa toda. E o exame físico, né? Então o exame ginecológico, em que o médico faz o exame, o médico, a médica faz o exame da região vaginal, muitas vezes o exame especular, que é aquele mesmo que é feito para a coleta do preventivo, para ver se tem algum corrimento e a característica desse corrimento. Isso, na imensa maioria das vezes, é o que é necessário para se fazer o diagnóstico. Aí vem o tratamento que, confirmado, né, uma suspeita de vaginose bacteriana, a gente tem que usar um antibiótico específico para tratamento da Gardnerella, que na imensa maioria das vezes é o chamado metronidazol. Eu estou falando aqui de forma informativa e não prescritiva, sempre lembrando isso, né? Certo. Só passando a informação para as pessoas, que é o antibiótico de escolha no tratamento da vaginose bacteriana. Geralmente se usa metronidazol por via oral, né, por 7 dias. Existem esquemas de tratamento que prevêem dose única de metronidazol, não está errado também, mas isso vai ser definido no caso a caso com cada um, né? Ou azitromicina, né? Azitromicina também, mas em princípio, para a vaginose bacteriana, a primeira escolha é o metronidazol, em segundo, clindamicina, que é um parentezinho da azitromicina. Interessante. Bom, olha só, eu fiz uma relação aqui, não sei se está certo, tipo assim, esses lactobacilos que se usa, que se compra no supermercado, ele tomado em excesso também, ele não desequilibra a flora? Sim, foi excelente a tua pergunta, Fernando. Inclusive, eu tinha pensado em falar sobre isso. Às vezes eu não consigo lembrar de tudo que eu pensei para
para responder aqui quando vem uma pergunta, né? Esses lactobacilos de iogurtes, né, que a gente pode fazer a injeção, no caso da vaginose, eles não são eficazes nem para prevenir, porque a gente poderia pensar no contrário, se eu usar lactobacilos, porque tem um desequilíbrio, né? Eles não são os mesmos lactobacilos da flora intestinal. Não são esses lactobacilos ali. Então, eles não têm uma influência eficaz na prevenção e nem na piora também, causando desequilíbrio. Mas foi excelente o teu raciocínio. Certo, porque legal. é por aí mesmo, né? A gente tem que... Pois é, tu falasse em iogurte agora sou eu que vou fazer aqui a pergunta ao vivaço, até porque eu vivi essa situação ontem. Como eu tenho intolerância à lactose, informei isso na clínica ontem, mas como tinha que tomar um maldito iogurte, né, me deram um iogurte que não tem lactose, né, sem lactose, e mesmo assim estourou a enxaqueca na hora lá. Então, tu tem um histórico, já tinha referido aqui, de intolerância à lactose, né? A ideia é saber se realmente esse iogurte é zero lactose mesmo, né? Porque se tu teve o sintoma, possível eu fiquei em dúvida exatamente. Questionei a menina e o médico também depois. Ou se ele é um produto com ele me disse, menos lactose, né? Então, seguramente foi alguma coisa que tu comeu antes, porque o nosso aqui a gente garante lactose. Não tem lactose, zero lactose. Eu disse, olha, impossível, porque é justamente assim, me dá resposta rápida quando é o problema que vai afetar, que desperta. E foi a partir daquela porcariazinha. Se ele foi zero lactose, não era para não era para te desencadear o sintoma da enxaqueca, né? Bom, então, essa foi a primeira da nossa querida amiga Sônia. A Sônia, né? A Sônia Correia. Nós temos aqui uma outra da Elisa Pereira, da Bela Vista. Alô, Bela Vista, bairro Bela Vista. Doutor, gravidez tubária pode dar certo? Há risco para o bebê e para a mamãe? A Elisa pergunta para a gente, importante essa pergunta. Pois é, nas trompas. Nas trompas, a gravidez tubária. A gravidez tubária é uma e a mais frequente, né, dos locais de gravidez ectópica. Então, é só para entender. A gravidez tubária está dentro de um capítulo que se chama gravidez ectópica. Gravidez ectópica é fora do lugar, né? Quando a gravidez se desenvolve fora do lugar certo, né? Para uma gravidez se desenvolver. Então, só para a gente entender, o termo gravidez ectópica é isso. Quando o óvulo fecundado se implanta fora do útero, em algum local fora do útero, porque o local, né, preparado, o local fisiologicamente preparado para o desenvolvimento da gravidez é o útero. Por algum motivo, o óvulo fecundado se implantou em algum outro local fora do útero. Então é gravidez ectópica. O local mais frequente em que ocorre uma gravidez ectópica é a trompa, as trompas de Falópio, né? As trompas de Falópio, elas fazem a ligação do ovário com o útero. Então, a mulher, quando ovula, vamos entender o processo da gravidez ali. A mulher ovula, o óvulo migra para a trompa, né? Para a trompa de Falópio, do lado onde ela ovulou. Geralmente, a mulher ovula uma vez de um lado, outra vez do outro, né? Os ovários funcionam intercaladamente. Ela migra por ali. Ainda na trompa de Falópio, ela pode encontrar o óvulo pode encontrar o espermatozoide, ocorre a fecundação, né? Esse óvulo fecundado, né, já nas primeiras horas, nos primeiros dias, ele segue a migração, chega até o útero, no útero ele se implanta na parede uterina e dali ele se desenvolve. Esse óvulo fecundado lá na trompa, que é um dos pontos onde pode ocorrer a fecundação, nesse processo de migração, de seguir migrando até o útero, ele pode, de forma errada, né, se fixar na trompa. Na trompa. E aí ocorre a gravidez tubária, que é o ponto mais frequente, como eu expliquei. Eu tinha até um desenhozinho que eu tinha separado, mas hoje a gente não está transmitindo pelo Facebook, que aí dava para entender bem direitinho aqui no desenho que eu separei aqui para mostrar. A gente aí poderia mostrar ali. Mas a ideia é essa. Sai do ovário, cai na trompa, aí ali ocorre a fecundação, e se ele não chegar no útero e se implantar na parede da trompa, a gente tem uma gravidez tubária.
Se a gente estivesse olhando o desenho aqui, vocês iam ver que a trompa é, é apenas um canal de passagem. Né? É um túnelzinho que não tem, não existe ali uma estrutura adequada para que a gravidez se desenvolva plenamente. Né? O ambiente não é propício a isso e até para o Fernando eu vou mostrar. Está aqui, Fernando. Então aqui a gente tem os ovários, né? E ali tu tá vendo que é só um canalzinho, é só um túnelzinho e o útero está aqui nesse espaço redondo. Muito estreito, né? Tu imagina o óvulo se prender ali naquele canalzinho. Então assim, a gravidez tubária, ela é uma gravidez que, do ponto de vista médico, né? Ela é inviável. Né? Ela é, assim, a gravidez tubária, a implantação tubária, lá principalmente aí dependendo da parte da trompa em que ela foi implantada, ela é inviável. Do ponto de vista de para o bebê se desenvolver. Uma gravidez de risco. É uma gravidez de extremo risco. De extremo risco para a mãe, inclusive. Né? É uma das situações de quando diagnosticado, inclusive de emergência médica. Né? Situação de emergência médica, principalmente se houver alguma ruptura de trompa, porque ela pode causar uma lesão estrutural importante ali, romper trompa e uma série de coisas. Então, a pergunta era sobre riscos, né? Para o bebê e para a mamãe, né? Para a mãe, né? Então, olha, a pergunta é exatamente essa, assim, a gente já tem casos de gravidez acontecendo no tempo normal, mas nas trompas? Olha, Fernando, eu desconheço que a gente tenha casos de que tenha sido viável sem risco para a mãe ou para o bebê. Eu desconheço, sinceramente. Né? Todos não vingaram? Oi? Todos os casos não vingam. Não vingam. Até ou, porque inclusive, a estrutura da trompa aí ela teria que dilatar como o útero, ganhar tamanho, né? Isso não acontece, né? É uma coisa que coloca em risco. Tanto que a mortalidade de gravidez ectópica no passado chegava a 50%. Né? Hoje os índices caíram abaixo de 1%, 0,5% ainda existe, né? Um risco em caso de gravidez ectópica, porque muitas vezes se identifica precocemente, né? E aí, como o embrião não se desenvolve, é inclusive programada a retirada do embrião por via cirúrgica, né? Para evitar, inclusive, um desenvolvimento, uma complicação que coloque em risco a vida da mãe e do bebê. Né? É uma situação muito delicada do ponto de vista ético, inclusive, né? De se discutir, de se conversar, de se tomar decisão, porque é uma decisão delicada. Né? E hoje, com todo o avanço da medicina, digamos, não teria como fazer descer esse... Reimplantar, né? Olha, Fernanda, eu também não vou ficar me metendo a responder coisas que eu não tenha estudado recentemente. Até te pergunto por uma esperança, porque eu não sei, eu acredito que seja o caso da Elisa aqui, ela está, né? Deve estar com... Deve ter recebido esse diagnóstico. E aí se pode dar certo, se há risco para a mãe e para o bebê, né? Geralmente acontece que a gravidez tubária, ela, nos primeiros semanas, né, ela é uma gravidez que ela é diagnosticada normalmente como outra gravidez. A mulher fica sem menstruar, né? Fica em amenorreia, atrasa a menstruação, tem aquela suspeita da gravidez, se faz o exame de gravidez e ele dá positivo, né? O beta-HCG dá positivo e se desenvolve no início como uma gravidez normal porque tem todos os sintomas, náusea, vômito, aquela coisa toda. Geralmente com 6 a 8 semanas de gestação, já chegando nos 2 meses, o embrião está um pouco maior e tal, a gestante ela pode manifestar um quadro, né? Qual que é o quadro? Como é que se suspeita? Dor abdominal. Dor abdominal importante. É um dos sintomas que apresenta e a partir dali vai investigar ou faz um ultrassom e apresenta que ele está implantado não no útero, né? Está implantado fora do útero. Aqui no Facebook, a Nasa Martins Fernandes está perguntando, está te pedindo para falar da menopausa, dos calorão que dá nas mulheres. Gostaria que você falasse sobre menopausa das mulheres, os calores que dá e o que fazer, diz ela. Vamos falar sobre isso então, Nasa. Só para eu fechar aqui para ver se eu concluí toda. Desculpe, Não, tranquilo. Vamos vai estourando aqui para mim não perder, principalmente no Facebook. Não, perfeito, depois, né? Perfeito. Então, só para lembrar, assim, ela vai se manifestar lá 6, 8 semanas e aí começa a apresentar sintomas. Dor abdominal, um sangramento pode ter, e isso vai desencadear uma investigação, provavelmente vai fazer um ultrassom, e o ultrassom
Nessa época transvaginal, 6 a 8 semanas, faz ultrassom transvaginal, é o que vai diagnosticar se a gravidez está implantada no útero ou em caso de gravidez nas trompas. Aí a pessoa tem que ser encaminhada para o médico especialista na área, né, para uma gestação de risco especialista, para se definir. Tem vezes que... Vai ter que fazer a curetagem. Não chega a ser curetagem porque ela não está no útero, né? Então, a cirurgia, quando feito por cirurgia, ela é uma videolaparoscopia também. Sim. E aí se faz a retirada, e aí se tenta preservar a estrutura, né? Daí vai depender do tamanho, do quanto já cresceu, do quanto não. Preservar a estrutura que eu digo é a trompa, né? Porque naquele lado, em alguns casos, dependendo da evolução e do tamanho que já chegou, a trompa ela pode ficar inviável. Ah, mas aí não vou poder mais engravidar? Não, pode engravidar, porque... tem o outro lado. Se o pois outro a Mary está perguntando exatamente aqui. Mulher sem trompas tem menstruação? Sem trompa tem menstruação, Mary. Sem trompa tem menstruação. Pode não ter as duas trompas e tu vai ter a menstruação. Porque a menstruação ela é o desprendimento do endométrio, da camada interna do útero, aquela camadinha que justamente se prepara para receber o embrião. Se ela não recebe, ela desprende, troca e no outro mês forma de novo. Então a trompa ela é simplesmente o canal que leva o óvulo para o útero. Então assim, nessa onde menstruação... nascem os folículos. Oi? Onde nascem os folículos. Os folículos nascem lá no óvulo, no ovário, desculpa. No ovário. O folículo nada mais são do que... Os ovários nada mais são do que os folículos que estavam guardadinhos lá no ovário. Mas a questão é exatamente essa, tipo assim, a mulher sem trompas, ela pode engravidar? Não, daí não. Não, né? Não, daí não. Daí não né? tem... Agora, sem trompas, Isso. sem as duas. Mas uma mulher que passou por uma gravidez tubária e que eventualmente fez uma cirurgia e que dependendo da complicação que teve, ficou sem aquela trompa afetada, ela pode engravidar porque ela tem o outro lado funcionante e funcionando. Agora, sem trompas, pode menstruar e menstrua normalmente. Só que nessa menstruação não tem o óvulo não está mais chegando no útero ali, né? Se por algum motivo teve que fazer a retirada da trompa. A gente falou do diagnóstico, o tratamento muitas vezes vai ser então cirúrgico, né? Videolaparoscopia, visando a correção ali da situação. E sim, é uma situação delicada que precisa de um acompanhamento bem sério aí, e psicológico também, né? Psicológico. Imagina se é o primeiro que está naquela expectativa toda, né? E do ponto de vista técnico, né? A imensa maioria das gravidezes ectópicas, elas vão ser tubárias. Não é tão comum, né? Se fala em torno de 1%, mas é um número importante. 1% das gestações, das gravidezes, acabam sendo ectópicas, né, na região tubária, que é o mais frequente. Mas a gente tem a pergunta da menopausa, né? Deixa eu só lembrar para quem está ligando o rádio agora que nós estamos ao vivo com o Dr. Carlo Hackmann no quadro Pergunte ao Doutor. Você pode utilizar o nosso Facebook, que é o Porto Gravatá, ou o nosso WhatsApp 996-946-677. Da Nasa Martins Fernandes, eu gostaria, ela complementou aqui agora dizendo assim, estou de aniversário hoje, peço uma música bem boa, e meu irmão Nazareno Gêmeos também. Então ela é gêmeos do Nazareno, a Nasa Martins Fernandes. Ela pergunta assim, gostaria que você falasse sobre a menopausa das mulheres, os calores, o que dá para fazer? O que dá para fazer? Nasa, obrigado pela pergunta, parabéns. Parabéns a ela e parabéns ao irmão gêmeo também. Né? Nazareno, né? Nazareno Martins Fernandes e a Nasa, parabéns aos dois aí, daqui a pouquinho a gente bota o nosso parabéns Gaudério aqui. Isso aí. Nasa, a vida da mulher do ponto de vista reprodutivo é dividida em 3 fases. A fase inicial, quando ainda na infância, pré-adolescência, em que, do ponto de vista estrutural, a mulher está sofrendo um processo de amadurecimento e alterações hormonais que vão levar ela da infância para idade, a puberdade e idade adulta, em que ela vai se tornar reprodutiva. Né? Antes de menstruar, antes de ter toda a sua estrutura de ovários e estrutura hormonal pronta, ela não consegue reproduzir. Né?
A partir dali, ela passa toda a sua vida adulta, né, numa idade reprodutiva, chegando num momento, né, em que sofre de novo alterações hormonais, né, que é o chamado climatério, que vai culminar com a menopausa. A menopausa é a parada total da menstruação. Não menstrua mais, isso é menopausa. Então, menopausa é uma data. Assim como a primeira menstruação, a menarca, é uma data também na vida da mulher. Comecei a menstruar com 12 anos de idade. Aquela data é o dia que começou a menstruar, né? A menopausa também é uma data. Minha última menstruação foi tal dia, com tal idade. A gente consegue definir que a mulher está na menopausa, com certeza, do ponto de vista técnico, assim, de definição, quando está há pelo menos 1 ano sem menstruar, 12 meses sem menstruar. Por quê? Porque normalmente, nesse processo de alterações hormonais que vão culminar com a menopausa, a mulher pode ter intervalos maiores, né? Eu menstruava todo mês, agora levei 2 meses, menstruei de novo, levei 4 meses, menstruei de novo, até que um dia realmente não menstrua mais e aí é definido como menopausa. Então, menopausa é a última menstruação e a gente pode dizer que com certeza está na menopausa, já está há mais de 1 ano sem menstruar. Essas transformações hormonais, né, diminuição nos níveis de progesterona, que é um dos hormônios das mulheres e tal, acabam desencadeando uma série de sintomas que a mulher não presencia e não vivencia durante o período reprodutivo, durante o período em que menstruava. Esses sintomas vão desde calorões, né, os calorões, aquele calorão que sente pelo corpo, sobe, né, para a cabeça, é um sintoma de menopausa, de climatério menopáusico, né? Muitas vezes pode apresentar ressecamento vaginal, né, um ressecamento vaginal, calorões, irritabilidade, né? Pavio curto, assim, não tem muita paciência com as coisas como tinha antigamente. Tudo isso em decorrência das alterações. Queda de cabelo? Sim, também, queda de cabelo, né? Tudo isso em decorrência das alterações hormonais e essa variação que existe nos níveis de estrógeno e progesterona que são menores nessa época, né? Bom, agora, uma coisa interessante até para a gente, não é porque a mulher esteja na menopausa, porque normalmente alguns homens associam muitas coisas. A mulher entrou na menopausa, ela perdeu o brilho, perdeu o tesão para uma relação. Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. É uma fase diferente da vida. Nós temos que estar preparados, Fernando. Eu fiz 42 anos a semana passada, a gente faz reflexões, nós vamos mudando de fase na vida, né? A relação, inclusive íntima do casal, ela pode se dar num outro nível de relacionamento, né? Num outro nível de afetividade, mas ser mantida sim e ser mantida com muita qualidade, né? Se preparando, inclusive, para essas coisas, vamos falar de forma bem tranquila. O ressecamento existe, sim, tá? Mas existem estratégias aí que podem ser usadas, gel, lubrificante, outras coisas que podem ajudar e podem fazer uma boa excitação. Uma boa excitação. Lubrificação interna, daí é muito melhor ainda. É isso, né? Que eu estou falando daquela maturidade na relação, né? Trabalhar as carícias, se descobrir, o próprio casal como companheiros, né? Se descobrir e colocar, sim, qualidade nessa relação, amor, carinho, né? E usar aí os recursos que existem, com inclusive gel lubrificante e outras coisas, para que se tenha uma relação boa, amorosa, né? Então é possível sim. Menopausa não é sinal de qualquer outra coisa que seja o contrário disso que nós estamos falando. Mas os sintomas vêm em decorrência disso. O que se pode fazer, Nasa? Durante muito tempo, né, a medicina tem estudado que, bom, se esses sintomas ocorrem porque existe essa variação hormonal e a mulher deixa de produzir esses hormônios e de liberar esses hormônios, se a gente fizer reposição desses hormônios, esse é o raciocínio da medicina, lá no início, né? Se a gente fizer reposição desses hormônios, os sintomas podem melhorar. E sim, durante muito tempo se pregou indiscriminadamente a terapia de reposição hormonal, que era uma das estratégias de tratamento em que a mulher, quando entrasse na menopausa, acompanhando com seu médico, né, uma das formas de prevenir todos esses sintomas da menopausa e melhorar a qualidade de vida, uma série de coisas, seria fazer usar a terapia de reposição hormonal. Isso foi usado durante muito tempo, porque os estudos naquele momento mostravam que era uma estratégia que mostrava benefício, que fazia, comparando mulheres que usaram contra que não usaram, tinha melhores retornos. Até que em 2000, já faz um tempo, já faz uns 15 anos, 2002, 2003,
Eu me lembro que eu estava na residência ainda lá em Porto Alegre, no Hospital Conceição, saiu um grande estudo na literatura médica mundial, que é um ensaio clínico, que é a melhor forma que a gente tem para definir uma conduta, se ela é boa ou não, é fazer um ensaio clínico randomizado, em que você trata uma parte das pessoas com a medicação e outra com o chamado placebo, né? Que é o que não é o medicamento. E se comparou que sim, ela traz benefícios nos sintomas por um tempo, mas que não deve ser usado de forma indiscriminada. Esse estudo ele chegou a ser interrompido porque ao longo da realização do estudo, quando passou de 2 anos de uso, começou a se ver que a terapia de reposição hormonal poderia ter risco para outras coisas. Certo. Então é aquela coisa que eu sempre falo aqui, sempre que a gente usa alguma coisa, que a gente faz algum exame, a gente tem que botar na balança a balança dos benefícios e os riscos. E aí no estudo da terapia de reposição hormonal, após 2 anos de uso, começou a se ver que existia uma associação de aumentar risco, inclusive, para câncer de mama e doença cardiovascular nas mulheres que estavam no braço do estudo que estavam fazendo o tratamento. Eu não estou dizendo que não pode usar a terapia de reposição hormonal. Qual é a recomendação médica atual? Acompanhamento médico e terapia de reposição hormonal por um intervalo que vai de 1 a 2 anos. A NASA está perguntando aqui, ela diz que é da Bela Vista, né? E ela está perguntando, tem que tomar remédio, o que tomar? Sim, então, o que tomar? Primeiro tem que ter acompanhamento médico, isso aqui não tem como fugir de acompanhamento médico. Você vai fazer um acompanhamento médico, na ASA pode ser com o médico de família, com o clínico geral, com o ginecologista, no posto de saúde ou um médico da sua confiança, médica, né, da área da ginecologia também, e vai discutir essa questão, climatério e menopausa. Uma das coisas a se fazer é a reposição hormonal controlada e já mais ou menos prevista aí de um período de 1 a 2 anos, vai melhorar bastante os sintomas. Não estou dizendo que é especificamente o caso da NASA, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar individualmente, né? Então, mas isso é uma das coisas principais. Existem algumas medidas complementares, uso de isoflavona e alguns outros medicamentos mais naturais que também são discutidos nessa questão. Pois é, tipo da medicação natural, o chá, então, alguma coisa para... Principalmente ela tá questionando aqui a questão dos calorão. Calores, né? Do calorão. O calorão daí também, do ponto de vista de alimentação, NASA, buscar uma alimentação mais... fria, vamos dizer assim, ou seja, comer bastante salada, bastante fruta e bastante legumes, de preferência crus, né? Justamente para contrapor o calor do ponto de vista de alimentação. Certo. Então, não é que não pode comer outras coisas, vai comer né? O alimento recomendado pelo fabricante, que eu digo aqui, sempre está em voga, né? O combustível recomendado pelo fabricante. Mas numa refeição, num almoço, assim, investir bastante ali nas saladas cruas, nos legumes crus, né? Nas frutas. Fruta para ajudar. Fruta de preferência, fruta mais neutra, não fruta tão ácida. Então, laranja, abacaxi, isso tudo. A tendência do ponto de vista de alimentação, daí já dando uma visão mais nutricional e do que representam os alimentos, é levar calor para dentro as frutas ácidas, né? E a pessoa já está com um sintoma que é uma manifestação de calor. Então, procurar refrescar esse organismo. Caqui, abacate. Caqui, abacate, manga, né? Banana, mamão, uva, frutas mais neutras, não tão ácidas ali, laranja, limão. De chazinho caseiro. Chazinho caseiro. Um chazinho de hortelã, um chazinho de camomila, são chás que vão ajudar a amenizar esses sintomas, né? Mas eu sempre lembro, é uma alteração hormonal. Faz um acompanhamento, faz uma boa avaliação, cada caso... Né? Tem casos em que vão se beneficiar mesmo do uso por um tempo da reposição hormonal. Até porque não é muito tempo esse calorão, é só mais no início. Exatamente, justamente por isso até que se chegou a um consenso que hoje em dia a gente, quando indica a terapia de reposição hormonal, se indica no período de em torno de 1 ano, no máximo 2. Com base nesse estudo e com base nesse conhecimento de que depois de um determinado momento isso passa. Né? Isso vai passar, NASA. Isso aqui tranquilo. Não é o que popularmente se chama de fogacho. O fogacho, não, é o fogacho. O calorão, né? É chamado de fogacho, né? Do ponto de vista de sintoma, né? Quando fala ali do climatério, menopausa, fogacho. É um dos principais sintomas. Quando eu vi esse termo a primeira vez, fiquei, nossa, existe, mas né? É o fogacho. E é muito interessante porque a descrição é típica, né? O calor, ele sobe, né? O calor do ambiente, o fogo, ele vai para cima. E a mulher descreve como um calorão, um fogacho que sobe da região central aqui do corpo lá para a cabeça, né? Parece que vai...
Bom, a Mary está insistindo aqui, ela pergunta, os calores da menopausa podem não aparecer? Pode não aparecer, Varia de organismo para organismo, né? Medicina é uma ciência difícil, Mary, justamente por isso, não é matemática o negócio. Né? Que assim como a gente comentava no programa passado, tem mulheres que, quando estão na menstruação, você nem percebe, né? Age normalmente e nem ela se percebe, né? Não, é justamente Tem outras ao contrário, que você nem pode, não pode nem chegar junto, né? Aí é que está a complexidade da medicina, nós somos seres muito complexos, né? As coisas não acontecem de forma igualzinha, assim, todo e a mundo. Mary está complementando aqui, eu há 10 anos estou na menopausa e ainda tenho calorão. E ainda tem, olha, já isso é o mais comum. Esse sim é o fogacho. Exatamente. O mais Esse comum é o fogacho, depois de uns 3, 4 anos os sintomas diminuírem, né? Esse é o mais comum. Então... Mas é interessante, eu não achei que durasse tanto assim, né? 2 anos o normal, a Mary já está há 10 anos aqui. Sim, não é o mais comum, né? Daí teria que tentar pensar com mais calma, o que também pode estar contribuindo para esses sintomas, né? Bom, aqui nós temos a Gislaine também, Gislaine 19, deve ser em razão dos 19 anos dela, né? Doutor, tem o sangramento direto e tem o mioma e fibroma de útero. Há tratamento caseiro para vencer esse problema? Muito boa pergunta. Mioma e fibroma? Fibroma, na verdade, é uma variação do mioma, né, uterino. O que é o mioma? O mioma, pessoal, é um tumor originado do tecido muscular, mio de fibra, mio é a terminação ali, um prefixo utilizado para definir músculo, né? Então, mioma é um tumor benigno, muito importante isso, né? Às vezes a mulher faz um ultrassom vaginal e vem lá mioma, e existe sempre uma preocupação, sempre que existe uma alteração dessas de ser câncer ou não. O mioma uterino, ele é benigno, um tumor benigno, originado no tecido muscular, no músculo do útero, tá? Então, assim, ele não é uma lesão, não é câncer, não apresenta risco de se transformar num câncer também. Poderia ser uma pergunta, tudo bem, o mioma é benigno, mas ele pode se transformar num câncer? Não, mioma é benigno e não tem risco de câncer e não se transforma num câncer. Mas ele está lá, se desenvolve no útero, né? Ele é composto de músculo, e a grande questão do mioma vai ser a gente saber que tamanho que ele tem, né? Porque o mioma ele pode ser um mioma pequenininho, 2 centímetros, ele está lá no útero, vai passar a vida inteira ali e não vai causar problema nenhum para a mulher, e vai poder ter sua vida normal, vai poder ter filhos, vai poder desenvolver uma gravidez ali no útero, tranquilo, e isso não vai ser problema. Agora, se começa a aumentar o número de miomas, né? Pode ter mais de um mioma, né? E dependendo do tamanho dele, porque a gente pode ter miomas de 5, 10, 12 centímetros, eu já vi, né? Então, esse é um mioma já volumoso. Também já vi retirado, né? Exatamente. Então, do ponto de vista agora anatômico, a gente vê que ele ocupa um espaço importante no útero, e ele daí causa problemas, e aí pode causar, inclusive, impossibilidade de gravidez e uma série de coisas. Mas o principal saber, e aí está a pergunta da Gislaine, né? Que ela pergunta com relação ao sangramento. Ela diz aqui, tem o sangramento direto e tem o mioma. Sim, uma das principais manifestações, né, do mioma é o sangramento uterino. O sangramento uterino anormal. Uma das síndromes que a gente muitas vezes investiga na área da ginecologia é sangramento uterino anormal. A paciente, a mulher, ela vem nos procurar com esta queixa. Tem o sangramento frequente, ela nem tem o diagnóstico ainda de mioma, né? Tem o sangramento frequente, abundante, quando menstrua, né? Daí calcula ali pelo número de absorventes que usa, número de dias, né? A ponto de a mulher muitas vezes até desenvolver níveis importantes de anemia. Pois é. Porque está perdendo sangue mais do que o que seria o esperado para aquele veio. E aí a menstruação é uma perda de sangue que ocorre todo mês, né? Por isso que a hemoglobina e o hematócrito na mulher são mais baixos do que no homem, do ponto de vista de normalidade ali. Então, quando tem mioma, daí tem o sangramento uterino, vem procurar. Uma das causas principais e mais frequentes que tem que investigar é mioma. O diagnóstico é feito por ultrassom
transvaginal, é o exame que vai de padrão ouro para definição do diagnóstico, e aí é que vai se ver a característica, se é um mioma, a localização, né? Ele pode estar intramural, que é dentro do músculo, ele pode estar na camada superficial interna do útero, que é o famoso submucoso, ele pode estar lá na parede de fora do útero, né? Que é o subseroso, e são as localizações dele. Não provoca dor, porque via de regra a mulher não reclama de dor, né? Reclama exatamente de sangramento. Mioma que provoca dor, ele já deve ser um mioma de maior tamanho. Aí ele pode provocar dor, esses miomas que a gente falou. E ele se manifesta com sangramento. A Gislaine pergunta, há tratamento caseiro para vencer este problema? Gislaine, infelizmente caseiro, assim, eu até pensei para te responder. Não conheço nada, assim, porque o que a gente vai ter que ver aqui é qual é a característica do mioma, se está numa situação que a gente pode tentar fazer um tratamento aí alopático, com medicamentos, para tentar regular um pouquinho esse sangramento. Mesmo no caso do sangramento, não existe medicação caseira, assim? Caseira, que eu saiba, Fernando, não. Teria que revisar um pouquinho melhor. Muitas vezes se controla esse sangramento com pílula mesmo, com anticoncepcional ou com hormônios, né, um tratamento hormonal para controlar o sangramento. Em alguns casos existe a indicação cirúrgica, inclusive de retirada do mioma, né? Certo. De retirada do mioma. E ele pode ser retirado só o mioma, que é o ideal, principalmente numa moça jovem como a Gislaine, né? Para que ela tenha preservado a sua vida reprodutiva, possa ter filhos, né? Então, dependendo do mioma, tu vai só retirar o mioma. Às vezes, se o quadro é mais extenso, mais avançado, ou até, dependendo da idade, da mulher já está lá com 40 anos, já tem seus filhos, não vai ter mais filhos, às vezes até se faz a retirada do útero daí, né? Que daí também já resolve a questão do sangramento e de outros sintomas que podem advir do mioma. Mas mioma é isso, é um tumor benigno de músculo que está localizado lá no útero, aumenta a chance de sangramento, vai ter dor quando se ele for maior ou mais numeroso, e o tratamento vai depender daí dessas situações, o tamanho, o número, qual o impacto. Eu tive paciente, estou me recordando agora, que tinha uma anemia muito importante, né? Quando eu atendi, ela já estava ali em torno dos 45 anos, mais ou menos, e tinha uma anemia muito importante, a ponto da gente discutir, inclusive, se isso por si só já seria uma indicação para resolver aquele problema com cirurgia, né? Tô vendo que esse assunto das mulheres aqui tá provocando várias mensagens, tornando várias mensagens aqui. A Mary está insistindo aqui, mioma funcional, aquele que vai e volta, o que fazer? E aí também a Nasa Martins está insistindo aqui na questão dela, ela está dizendo assim, estou menstruando ainda e tomo comprimido. Mas me dá muita dor de cabeça e estou com 52 anos. É muito esquecimento. É normal isso? Olha, complexo, Nasa. Complexo eu falar só se é normal. Bom, primeiro, está menstruando ainda, então não está na menopausa, né? Tá no climatério pré-menopáusico, pela idade. Então, sinais que o organismo sinal de que o organismo está dando sinais de que ela vai entrar na... usa o comprimido, entendi como anticoncepcional, né? Daí tem que ver direitinho qual que é o tipo de anticoncepcional, a dose, porque existem variações, né, na quantidade ali, na dose dos hormônios femininos de cada anticoncepcional. Muitas vezes a gente podendo trabalhar na dose, né, até procurar anticoncepcionais de menor dosagem dos hormônios, vai melhorar esse sintoma dor de cabeça. Então tem uma série de coisas aí que seria interessante de revisar, né? Ela revisar com o médico, médica de confiança dela. Nasa, já que está aí na rede, né? Se quiser botar o nome da medicação, a gente já passa para o doutor aqui. Ó. E a Mary está perguntando, mioma funcional, aquele que vai e volta, o que fazer? Mioma funcional que vai e volta, Mary... não lembro agora, não lembro agora de mioma que vai e volta. Não seria cisto funcional, Mary? Será? Porque daí nós temos os cistos, né? Os cistos de ovário, eles são funcionais, os cistos foliculares,
e eles justamente têm essas características de vai e volta. Muitas vezes a mulher faz um ultrassom de novo transvaginal, aparece o tal do cisto funcional ovariano, e ele daqui 2, 3 meses, se for fazer esse exame de novo, ele desapareceu, não está mais ali. E isso é totalmente benigno, não tem nada que fazer, porque esse cisto, na verdade, era um folículo que maturou, se transformou em óvulo, foi liberado e seguiu a vida dele, o caminho dele. O mioma funcional, o mioma, em princípio, ele, quando dá, ele fica lá no útero e é difícil de regredir espontaneamente, pelo menos até onde eu me lembro aqui. Eu acho que a gente está falando talvez do cisto funcional. Foi diagnosticada com mioma funcional. Vou revisar então, Mary. Vou revisar para ti. Está aqui, Mary. É um assunto interessante que a gente vai dar uma pesquisada. Está no nosso grupo ali, Fernando, para me lembrar depois? No grupo, né? Daí eu vou revisar, daí já fica marcado ali. Ótimo, que eu não tô daí olhando. já dá o retorno para ela depois. Porque eu fico atento aqui nas respostas e não estou olhando o celular, né? Tranquilo, acho que eu estou olhando aqui. Nós estamos com o Dr. Carlos Hackman ao vivo no quadro Pergunte ao Doutor. Hoje está bombando, hein? Estou vendo o Kelvin ali toda hora. Nós temos ali... Falamos da Gislaine, nós temos esse caso aqui da Carla Menezes. Ela diz, doutor Carlos, o doutor Rafael de Tubarão me receitou Ártico 30 mg para o tratamento da artrose. Só que é muito caro, R$ 120 a caixa com 30 comprimidos. Não existe um outro mais barato? Certo. Boa pergunta da Carla, né? Boa pergunta da Carla. Claro, remédio caríssimo, aliás. Que remédio não está caro, né? Sim, exatamente. Tudo caro, né, Fernando? Bom, a Carla fez a pergunta sobre o Ártico 30, foi prescrito pelo Dr. Rafael, né? Eu vou passar informações, né, Carla? A prescrição, ela sempre é importante se discutir com o seu médico, né? Então, no nosso programa do rádio, ele tem um caráter informativo, não tem caráter prescritivo, não estou aqui prescrevendo ou mudando prescrições, não é esse, nem posso fazer isso e nem vou fazer isso, porque em respeito às regras da minha profissão. Ética, né? Profissional. Isso, mas eu posso aqui passar a informação e dizer que o Ártico 30 é um medicamento utilizado no tratamento da artrose e ele é composto de 2 medicações, dois complementos, né, que são importantes para a prevenção e tratamento da artrose, que é o sulfato de glicosamina, 1,5 grama, e o sulfato sódico de condroitina. Então é glicosamina mais condroitina. Você, Carla, se for pegar a caixinha do Ártico e olhar ali na caixinha, embaixo do nome Ártico, essas 2 palavras vão estar escritas. Glicosamina, 1,5 gramas, mais condroitina, 1,2 gramas. Essa é a composição, esse seria o nome genérico do Ártico. Glicosamina 1,5 mais condroitina 1,2. O que pode ser feito é discutir no momento da prescrição médica, né, a possibilidade de se prescrever um medicamento genérico ou até um medicamento que possa ser manipulado. E aí é uma questão de cada um, inclusive, fazer uma busca aí, e provavelmente, do ponto de vista de genérico ou manipulação, essa medicação glicosamina 1,5 mais condroitina 1,2 vai sair mais em conta. Apesar de a gente saber que os medicamentos aí estão bem consideráveis, né? Mas assim, do ponto de vista de informação, Carla, são essas as dicas aí que eu poderia dar, né? Mas é sempre importante discutir com o médico prescritor a definição da prescrição. A questão é artrose, digamos assim, para artrose, vou voltar de novo naquela história do mais barato. Também não existe remédio caseiro para artrose? Artrose é uma das coisas que o principal remédio, né, é a prevenção. E a prevenção ela vai ser uma atividade de reforço muscular. O reforço muscular é a principal prevenção para artrose. Seja ela onde for. As pessoas têm muita artrose de joelho, né? Quadril, coluna, mãos, né? Então, aí também, volta, mas a gente não precisa entrar em academia para fazer isso, né? Mas sim, se for fazer algum trabalho específico, né? Um trabalho muscular, de musculação, de reforço muscular. Mas alongamento e reforço muscular, por exemplo, para artrose de joelho, trabalhar com o reforço do quadríceps, que é esse músculo da coxa, é uma das principais estratégias para prevenção da dor no longo prazo. E a gente pode muito bem fazer exercícios em casa de alongamento, confeccionar. Eu ensino para os pacientes no consultório, confeccionar uma caneleira, pode ser feita
Quem tem habilidade com costura pode fazer uma caneleirinha que encaixa aqui na canela com um peso de areia ou algum grão ou coisa assim, que bota ali 2 quilinhos e sentado na cadeira que faz o exercício de fortalecimento do quadríceps, que nada mais é do que o chute, que a pessoa faz lá na academia a extensão extensão da perna, né? Aquele movimento de chute. Então, trabalhar o reforço dessa musculatura, alongamento, e aí vai também para a região da coluna, mãos com exercício. Então, essa é a principal forma de prevenção da artrose. É um processo degenerativo que vai acontecer em todos nós, com o avançar da idade, e a gente vai ser mais ou menos afetado de acordo com essa prevenção que a gente faz ao longo da vida. Para quem tem a vida sedentária, o ideal é já começar esse exercício pensando exatamente para evitar a artrose. Com certeza. A gente tem que pensar, eu, na idade que eu estou, assim, já pensando no longo prazo, prevenir a artrose e se manter ativo. Eu estou com 35, ainda estou muito novo então ainda. Tá bem, eu tenho 42, né? Então, assim, fazer caminhadas, fazer esse reforço muscular é a principal prevenção. A glicosamina e condroitina são tratamentos já, né? Está se repondo aqui para ajudar aquela estrutura óssea a se manter saudável ali, né? Mas aqui já é reposição. Perfeito. O papo está super gostoso, né? Mas a gente, em razão do horário, tem que tocar o nosso programa aqui também. E aí, para nós encerrarmos, apesar de estar estourando as mensagens aqui, e aí vou lembrar para o pessoal que pode jogar isso pelo nosso WhatsApp lá, 996-946-677, né? E bota na tua mensagem assim, me inclua no grupo. Isso. E daí eu já te incluo no grupo do Fala Gravatal, e aí você pode, na medida que você vai perguntando, o Dr. Carlos Hackman já tem as perguntas, já tem mais ou menos uma linha do que ele vai tratar no próximo programa. Tá? Isso, quem tiver no grupo e quiser mandar pergunta pelo grupo, pode mandar, porque daí eu já pesco a pergunta ali. Bom, tem dois tópicos aqui, e aí a gente vai dar uma segurada na Bela, que deve chegar daqui a pouco, só para nós fecharmos esses dois que ainda tem aqui. Um é da Graciela Medeiros, como tratar a infecção urinária, e o outro é da Dorli Espíndola, perguntando da cauda equina. Depois de uma cirurgia pode voltar? Bom, vamos começar primeiro com a Graciela Medeiros. Graciela, infecção urinária, então, ela é infecção da bexiga, né? Um processo de infecção, na maioria das vezes, bacteriano, que ocorre na bexiga, a chamada cistite, mas nem toda infecção urinária é só cistite. Se essa infecção subir e afetar os rins, a gente está diante de uma infecção urinária alta, né? Que se chama pielonefrite. Inclusive, uma doença importante que requer, inclusive, muitas vezes, internação no início do tratamento. Né? É mais ou menos a gente fazendo um parâmetro assim da pessoa que tem uma sinusite, uma infecção de via aérea superior, essa infecção desceu e se transformou numa pneumonia. Muitas vezes a pneumonia precisa de uma internação para tratar. A infecção urinária é a mesma coisa. A infecção ela pode ficar restrita à bexiga, que daí é a cistite, ou ela evolui, sobe e vai parar lá no rim, que daí é a pielonefrite. Mas a imensa maioria das vezes o que ocorre é uma cistite, infecção urinária, que se apresenta com ardência para urinar e aumento da frequência urinária. Os dois principais sintomas são queimação, quando eu vou urinar, queima quando passa a minha urina. E o outro sintoma bem comum, e aí fecha o diagnóstico só com essas informações, é estou com vontade no banheiro, vou várias vezes no banheiro e vem pouquinha urina. Isso se chama polaciúria e a ardência disúria. Então, disúria, polaciúria é típico de infecção urinária e a gente tem que pensar nisso. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico. Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Apesar de ser um problema mais frequente das mulheres, a gente já falou isso em outro programa aqui, né? Que é mais comum nas mulheres. Como tratar? Quando você começa com sintomas ou está sentindo, às vezes a mulher já teve, né? Eu já falei isso aqui, 85% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária ao longo da sua vida. Quando começa com sintomas, a principal medida preventiva é tomar bastante líquido. Tomar bastante líquido. Fazer esse rim, produzir urina e urinar e vamos tentar fazer uma limpeza, uma lavagem da bexiga, né? Então, tomar bastante líquido, muitas vezes isso pode parar ali o quadro de infecção urinária. Né? Ainda nos primeiros dias, os estudos mostram que, mas aí já é tratamento médico, precisa de uma avaliação. Os estudos mostram que somente o uso de anti-inflamatórios pode conter também. Agora,
pode chegar num momento que o terceiro passo pode ter que ser usado, que é o uso de antibiótico daí, né? Eu lembro Como que tinha tratar. um médico que receitava banho de assento. Eu lembro Isso. o banho de assento que ele fez uma vez para uma paciente. Isso. O banho de assento é uma das coisas a pensar. Só que aí é que tá. Voltamos à primeira pergunta do dia hoje, Fernando, vaginose, vaginite e tal, certo. né? A candidíase, que é a vaginite por cândida, que é aquela que dá corrimento esbranquiçado, coceira, ardência no local, muitas vezes ela se confunde com infecção urinária, né? Então a gente sempre tem que pensar, pode ser uma infecção urinária, manifestação de ardência para urinar, mas pode ser a candidíase. Então tem que fazer uma boa história, uma boa anamnese, né? Examinar a pessoa, é importante nesses casos. Então, e aí o banho de assento ele é mais útil, ele é muito útil no caso da vaginite, né, ou da vaginose, principalmente por cândida. O tratamento, basicamente, é tomar bastante líquido. Se for atendida precocemente, apenas tratamento com anti-inflamatório para aliviar os sintomas pode ser indicado, que eu estou falando é embasado em estudos. E em terceiro passo, né, um grande número de vezes, vai se precisar o uso de um antibiótico específico para a infecção urinária. É muito importante eu dizer aqui, pessoal, que na maioria das vezes o diagnóstico da infecção urinária ele é feito só pela história clínica. Né? A gente não precisa esperar um exame de urina, uma cultura que leva 48, 72 horas para ficar pronta, para tratar já a pessoa. Uhum. A gente vai destinar esses exames muitas vezes para quando é um caso de infecção urinária de repetição, né? Que tem que tentar entender melhor o que está acontecendo, por que está repetindo, né? Teve mês passado, teve esse mês, no outro mês tem de novo, né? Para tentar, mas na imensa maioria assim, do dia a dia, né? É clínico, é história, está com sintomas, faz esses cuidados e em caso de, quando indicado, aí com prescrição médica, o uso de antibiótico, né? E tem a pergunta da caldequina. Eu respondi aquela hora para o Kelvin, que ele perguntou se eu tinha já presenciado a mensagem do Dorli. Achei que fosse a entrevista que ela estava tentando marcar, mas não. É uma pergunta para o Dr. Cardo aqui. Aí, isso. Uma pergunta ao doutor. A síndrome de caldequina depois de uma cirurgia pode voltar? Isso. A Dorli pergunta para a gente. Se a pessoa decide engravidar, é perigoso? Ela complementa isso. ainda. São duas perguntas, né, que a Dorli manda com relação à caldequina. O que é a caldequina? O Fernando, quando leu, perguntou: o que é caldequina? Primeiro temos que tentar entender isso, né? Nosso sistema nervoso central está lá, o cérebro, né? Cerebelo, ponte aqui, desce a medula espinhal é o canal. Toda a ramificação nervosa pela medula. Isso, que leva toda a ramificação nervosa, tanto motora para os movimentos, né? Dando os comandos, chuta, né, caminha, né, para a musculatura funcionar. Então tem a inervação, a ramificação nervosa motora e a sensitiva, que nos dá sensibilidade. Ela transita a medula ao longo da coluna, né, a medula espinhal, e ela vai emitindo as suas ramificações. A partir ali da primeira, no máximo segunda vértebra lombar, mas geralmente na primeira vértebra lombar. Lá de baixo, próximo da região coxiana. Só que é a quinta, não é bem próximo. Certo. Nós temos 5 lombares, né? Então, tem 12 vértebras torácicas, aí tem a primeira lombar. Ali na primeira lombar, né, que é mais ou menos no meio aqui das costas, tá. Ali na primeira lombar termina a medula e segue somente as ramificações nervosas, como se fosse um feixe de fios para baixo. Por isso, se fosse o rabo de cavalo. Por isso, caldequina, como se fosse um rabo de cavalo. Caldequina. Essa ramificação ela segue a partir então da primeira lombar, a gente chama de L1, lombar 1. A partir dali segue só ramificação. E aí se ramifica, forma toda a inervação das pernas, ciático, inervação motora, sensitiva, nervo femoral, né, que vão levar a inervação para as pernas. Pronto, entendemos o que é caldequina. Síndrome da caldequina é quando a gente tem alguma compressão nessas fibras. Ou por hérnia de disco, ou por trauma, ou às vezes por algum câncer ósseo que acabou acometendo a coluna e causa compressão, ou um acidente automobilístico que a pessoa teve que causou uma lesão, uma compressão na raiz nervosa. E a sintomatologia da caldequina, ela vai se manifestar em decorrência de em que altura aconteceu essa compressão, né? Quanto mais alto, muito mais próximo da L1 ali, mais no início da caldequina, já afeta
mais a musculatura, sensibilidade pélvica, podendo levar a pessoa, inclusive, a não só perder movimentos musculares, né? Movimento de caminhada ou movimento de musculatura, mas também ter incontinência urinária, porque perde a capacidade de controlar a urina, até às vezes incontinência fecal, né? Não consegue controlar as fezes. Então, dependendo da altura dessa compressão, é que os sintomas vão se manifestar. O tratamento vai ser também dependendo de qual foi a causa, se foi uma hérnia de disco. Muitas vezes é preciso fazer um processo cirúrgico para descompressão, né? Para liberação desse espaço e para evitar o dano. Muitas vezes a pessoa vai precisar de fisioterapia para recuperação de movimentos e uma série de coisas, dependendo do grau da lesão da síndrome da cauda-equina. Mas a pergunta da Dorli Espíndola é também a segunda pergunta ali se a pessoa decide engravidar é perigoso? A gravidez, Dorli, se a mulher tem já um histórico de hérnia de disco, a gravidez ela é um fator de risco para síndrome da cauda-equina, né? Para desenvolver algum nível de compressão, mas não é contraindicação. Vai precisar só fazer um acompanhamento, sabe que tem ou teve o problema e vai precisar fazer um acompanhamento de perto para que se trabalhem com prevenção, com fisioterapia, fortalecimento da musculatura pélvica e tal, para que não tenha uma compressão aguda, né, nessas raízes nervosas que acabam desencadeando todo o quadro da síndrome da cauda-equina, né? Mas é possível engravidar, se decide engravidar, é possível. É perigoso? Não sei se perigoso é a palavra. Vai ter mais dores, né? Porque só a hérnia já é um fator bem dolorido. Eu acho que perigoso não é bem a palavra. Eu acho que assim, é necessário atenção, uma atenção maior, né? Se saber que já teve o problema ou tem hérnia e trabalhar medidas preventivas para evitar isso. E a prevenção basicamente se dá em fortalecimento de musculatura, já começar desde o início da gravidez com algum plano de exercícios aí para fortalecimento da musculatura tanto lombar quanto pélvica, né, da região pélvica ali. Mas muito boa pergunta, Dorli. Muito obrigado. Enviou pelo Facebook, né? Já aproveito aqui, a Dorli me pediu espaço também, ou na quinta ou na sexta, né, para falar a respeito de um projeto que eles têm ali na escola, né, e ela vai estar ao vivo conosco aqui. Dr. Carlos, o bate-papo está super gostoso, né? Aquela história assim, apaixonante, passa muito rápido. Com certeza. E principalmente quando a gente tem bastante participações, quando o pessoal está interagindo conosco aqui. Fernando, eu estou recebendo a mensagem aqui da Tainá, minha esposa, médica também. Então vamos falar mais sobre isso semana que vem. Ela falou que tem um fitoterápico por climatério, sim, se chama Flor da Noite. Grande, Tainá. Que é muito bom. Legal. Então semana que vem vamos falar mais sobre a Flor da Noite. Tá, então vamos falar e também falar da questão da hérnia de disco, que é outro assunto interessantíssimo. Com certeza. Tem muitas pessoas que possuem hérnia de disco sem saber, sofrem dores horríveis aí, né? Pode ser um assunto para começarmos a semana que vem. Né? Pode ser. Então, perfeito. Tá. Quero agradecer o Dr. Carlos mais uma vez, a Tainá que também dá suporte aí sempre, médica também nos acompanhando. Super beijo para você. A Nasa Maria Fernandes e o irmão dela, daqui a pouquinho a gente já vai botar o parabéns para vocês aí, né? São gêmeos, estão de aniversário hoje, participou conosco aqui também. A todos que participaram com a gente, a Bela Kinderman já está chegando por aqui para o seu quadro Contação de História. Nós voltamos com o Dr. Carlos no sábado, a reprise do programa de hoje, e na próxima terça-feira, a partir das 10 da manhã. Isso mesmo. Um beijão, pessoal. Obrigado. Muito prazeroso fazer esse quadro com vocês, hein? Obrigado para você. Vou para um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida com mais informações aqui no nosso Fala Gravatal e o quadro da Bela Contação de Histórias. Atenção Gravatal e região. A Ponto Sat Connect Internet já está disponibilizando nos bairros Bela Vista, Centro, Pouso Alto, Termas e Tiradentes a